Então, ele virou e disse: era uma pena que não pudessem patrulhar juntos. Então perguntou por que o irmão dela era tão contra. A garota virou e respondeu. Ela só disse que se tornaram amigos. Depois de se tocarem, os meninos estavam confusos. O loiro achou que essa era a razão. Arthur avançou. Ele virou e disse que veriam na aula. Os meninos também saíram e o rapaz cruzou os braços. E todos tiveram tempo para refletir sobre a questão. Ele perguntou, ontem havia um público inteiro à sua frente. Ele adicionou mais uma pergunta. A cor do núcleo é realmente a mais precisa? Método para determinar o nível de um mago. Os alunos se olharam. Um deles ergueu a mão e disse que tinha certeza de que era possível, com muita precisão, determinar o nível de poder de uma maga. Os outros começaram a pensar que sabiam disso. Um dos oficiais responderia. Eles foram certamente informados da resposta com antecedência. O jovem levantou-se e acrescentou que não só mostra o quanto Max dedicou esforço e tempo, mas também revela o seu potencial. Mas também revela muito sobre seu potencial. Arthur o interrompeu e respondeu que isso está errado. O cara ficou muito surpreso. O protagonista respondeu que, se julgarem força só pelo cor da coroa da criada, então todas as outras habilidades dele serão desvalorizadas. Todos riram da cor da rolha. Não pode me falar da sua criatividade, velocidade de reação e habilidade de combate, o número de feitiços aprendidos e outros. O cara ergueu a cabeça e acrescentou que era semelhante ao fato que eles desvalorizariam as habilidades de luta de um guerreiro apenas pelos músculos. Apenas se pode dizer que ele é forte. Ele imaginou o mago acrescentando que é impossível afirmar, com certeza, que o calor, como lutador, é mais forte que alguém com menos músculos. Ele imaginou uma luta. Um aluno levantou-se e perguntou: como avaliar as habilidades mágicas de maneira eficaz? Devemos avaliar a eficácia de uma estratégia antes de implementá-la. Ele colocou as mãos no bolso e acrescentou: apenas não faça. Eles se olharam questionando, enquanto o jovem acrescentava: é melhor imediatamente. Assuma que seu assinante é mais forte do que você. Os meninos começam a rir. O protagonista ergueu a mão e acrescentou: pense nisso. Suponha que pudessem avaliar a força de luta de alguém, bastante acertadamente, com base em seu monóculo. O que fariam se descobrissem que são mais forte que o adversário? Não o levariam a sério? O garoto olhou para eles, acrescentou, ou eles o ridicularizariam para se sentirem superiores. Ele ergueu a mão e disse: se tivessem que aceitar uma luta, mas eles decidiram antecipadamente que eles eram mais fracos que o adversário. Eles seriam mais cuidadosos na batalha. Stu esticou os braços e sorriu. O garoto acrescentou o suficiente sobre isso de praticar. Os exercícios que aprenderam ontem. Ela disse que esperava que todos tivessem praticado. Arthur perguntou por que Sylvia não o acordou após a aula. Ela respondeu que também adormeceu. Ele estava sentado na mesa, adormecendo.
Em frente a ele, uma nota dizia: para garantir que o vento o desnorteasse. O garoto bocejou e correu até a garota. E ele pediu desculpas por ter chegado atrasado. Ele mudaria imediatamente. O professor o empurrou e disse que não participava. Ela não queria arriscar até se recuperar totalmente. Deixe-o sentar nas arquibancadas. O rapaz estava irritado, subindo as escadas e pensando que, pelo menos, não o incomodaria com seu duelo. Eles entraram na sala. O dragão gritou que sua mãe estava ali. E Tasha estava de fato sentada na arquibancada. Ela se virou, Sylvia correu até ela. Saltou nos braços dela e começou a abraçá-la. O cara se sentou ao lado dela. Ambos se sentiram envergonhados. O rapaz virou para a garota. Mas ela mudou de ideia e disse que não havia necessidade de explicar. Ela expirou, ela desviou o olhar e confessou ter perdido a paciência. Então, ela disse que ela não deveria ter. Tive que coçar a cabeça. Disse isso. Havia muita verdade no que ele disse. Ele baixou a mão e acrescentou que, até certo ponto, ele sempre adivinhou seus sentimentos. Mas tinha medo de enfrentá-los. Ele ergueu a cabeça. Emoções são mais complexas que a magia ou batalhas. Não conseguirá compreendê-las melhor. Com treinamento simples, a garota virou e respondeu que ele sabe disso por ela. Ela perdeu o controle de suas emoções. E soluçou algo. A garota pediu para não contar a ninguém. Eu sorri e respondi. Ela lida com as emoções melhor do que ele. Ele só fugiu dela o tempo todo. Ele expirou e acrescentou que ela não merecia. Ele se virou e pediu desculpas, dizendo que não poderia namorá-la. A garota ruborizou. Arthur olhou para o elfo e pediu desculpas. Kesha ficou surpreendida ao ouvir que ele não poderia namorá-la. A garota se afastou. Ouvindo isso, pelo menos, não agora. Seus olhos se alargaram surpresos. Ela voltou a perguntar, virando-se. Agora não, confirmou o rapaz. Ele sorriu, envergonhado, e perguntou. Talvez quando fossem um pouco mais velhos. A garota o provocou, descontente, perguntando se ele achava que ela simplesmente o esperaria. Ele se virou, envergonhado, e exclamou que não pensava assim. Desviando, o homem ruivo disse que sabia que ela era popular, para ser sincero. Ele não sabia quanto tempo precisaria para se preparar. A elfa conteve a risada. Ela sorriu e disse para ele não esquecer. Arthur respirou, aliviado. Tessa ficou envergonhada. Ela apontou com um dedo no queixo do rapaz. Ele desviou o olhar e ouviu a pergunta dela. Ela não pode confiar nele, apontando com o dedo. A mulher de cabelo cinza perguntou. Depois de tudo o que foi dito, ele não namorará outras garotas da academia. Ele fará isso. Arthur fez uma cruz com as mãos. Ele garante que isso não acontecerá. Tasha suspirou e disse. Ela pensou que era o máximo que poderia esperar. Agora, o garoto se levantou, dizendo que ele não pretendia deixá-la esperando muito tempo. Ele esperava que isso lhe desse algum tempo. Ele beijou a surpresa garota no topo da cabeça. Arthur ficou surpreso. Pessoas olharam para o garoto igualmente surpreso.
E no escritório, ele permanecia sentado com o mesmo olhar. Sylvie deitada, ao lado dele. Disse que beijou sua mãe. O herói enfundou o rosto na mesa e disse para ela calar a boca. Foi só um beijo na testa. Ele olhou para si, dizendo que se pudesse fugir disso por um tempo, por que essa aula, ainda só abrangendo os fundamentos da magia deviante, depois de mais de uma semana do início do curso? Uma professora idosa estava em pé na frente dele e dizendo algo. Uma aluna ergueu a mão e ela se voltou para ele. O cara de óculos disse ao professor Drywall que estava um pouco confuso. Trovão, gravidade, planta de gelo, metal, magma, todos esses naturalmente existem na natureza. Então, por que, ao contrário dos elementos normais, existem os mesmos tipos de mana? A mulher sorriu e disse que era uma ótima pergunta. Ela explicou, embora muitos pesquisadores no campo da magia estudaram e realizaram inúmeros experimentos. Ninguém encontrou uma resposta ainda. Os alunos e a plateia ouviram. Alguns pesquisadores acreditam que, para que formas anormais de elementos, várias condições manifestem, devem ser cumpridas. E, portanto, mana diretamente relacionada a eles não pode existir. No entanto, existem exceções. Por exemplo, o fogo, mana desse elemento não pode surgir do nada. Com um aceno de mãos, ela disse que é por isso que muitos magos acreditam que o fogo é a mais alta forma de magia básica, porque suas propriedades estão tão próximas de serem consideradas um elemento de forma desviante. Ela percebeu que estava muito distraída do assunto, mas continuou que, enquanto a outra teoria tem origem dos tempos em que magos antigos existiam. Ainda existiam, os alunos já estavam adormecendo. Arthur mentalmente disse a Sylvie que agora ele entendeu por que essas palestras estavam tão atrasadas. Ele se sentou apoiando a mão e mentalmente perguntou como Tessa se sentia. Depois da conversa, ela perguntou o nome dela. Apenas uma conversa, Tasha de moletom. Se olhou no espelho, ela batucou os pés com vergonha e pensou que ele a beijou com as bochechas vermelhas. Ela disse que foi só um beijo no topo da cabeça. Ainda assim, o elfo girou diante do espelho, perguntando. Isso é considerado o começo. Ela não quer, é claro. A garota segurou as bochechas avermelhadas para não adiantar as coisas. E disse que se perguntava como seriam seus filhos. Se pareceria, ela imaginou, 2 bebês estendendo as mãos. De repente, seus olhos se alargaram com a compreensão de que, para que eles tivessem filhos, eles teriam que... A garota se afastou do espelho, envergonhada. 2 alunos estavam junto à parede. Tinta estava escorrendo no chão. O garoto e a garota escreviam algo sorrindo. Estava escrito na que parede elfos e duendes saiam. Arthur se aproximou e disse que parecia engraçado. Eles estavam bem com isso. O aluno assustado fugiu atirando tinta. A garota jurou com medo. Uma bola mágica apareceu em suas mãos. Ela sacudiu os punhos. Cercada por mana, Arthur a derrubou e ela caiu. E então caiu ao chão,
com ar descontente. O aluno perguntou-lhe isso. Não ensinaram-lhe maneiras. Como ele se atreve a bater em uma garota? O herói respondeu com indiferença que ele era um defensor da igualdade de homens e mulheres. Uma luz brilhou em sua palma. Ele perguntou se ela realmente queria testá-lo ou ela o deixaria acompanhá-lo calmamente ao escritório administrativo. Um companheiro do comitê disciplinar apareceu perto, pegou o aluno e disse que não tinha símbolos nas costas. Arthur apontou para a garota. Ela disse que também não estava vestindo nada. Theo xingou e amaldiçoou com desagrado. Ele reuniu os vândalos e disse que os levaria embora. Ele poderia lidar com isso por enquanto? Arthur respondeu que tudo ficaria bem. Agora, ele estava na rua ao lado de Sylvie. Quem disse que ela estava entediada? Ela queria comer e dormir. Ao se virar, pediu que fossem pacientes por um instante. Eles quase terminaram a patrulha. E então eles comeriam algo. O herói olhou ao redor, pensando em dar meia volta, próximo ao território patrulhado por Kai. O animal de estimação virou a cabeça, sentindo-se estranho. Mãe, Arthur a agarrou bruscamente nos braços. Ele se escondeu atrás de um poste. Alguém corria pela rua. O manto do homem subiu e símbolos ensanguentados se tornaram visíveis. Os pés do homem estavam molhados. Ele parou e virou-se. Arthur, no telhado. Sylvie estava ao lado dele, observando-o. Eles disseram que precisavam se apressar. Ele correu até lá. O herói a incentivou a ter paciência e disse que se aproximassem demais, você seria capaz de senti-los. Os olhos do homem ruivo brilharam de azul. Pensando se ainda havia pessoas como ele na academia, eles só precisavam que ele os guiasse até a camada. O garoto com um manto correu à frente. Arthur, no telhado, ouviu o nome dele ser chamado enquanto o observava. Ele virou-se abruptamente, perguntando quem era. Ele gesticulou para que ele ficasse mais quieto. Quando o homem o chamou novamente, ele olhou rapidamente para baixo, mas o estranho no manto já havia desaparecido. Kai surgiu por trás e perguntou: O que ele fazia aqui? Era seu território. O herói virou-se irritado e disse que estava perseguindo um homem. Quem possa estar ligado a Marqual, ele se afastou e disse que poderia ter descoberto onde estavam escondidos. Se não fosse por ele, Kai tocaria seu cabelo, dizendo que mesmo assim ele deveria ter avisado. Assim que o homem que ele perseguiu apareceu em seu território, o camarada perguntou onde estava Theo. Ele não era o parceiro dele? O cara respondeu. Eles pegaram um casal de estudantes. Quem estava desenhando grafites nas paredes? Ele os levava ao escritório administrativo. Erguendo uma sobrancelha, o loiro perguntou: Ninguém estava patrulhando seu território? Arthur respondeu que não deveria ter levado muito tempo. De repente, os detalhes do terno brilharam. O herói olhou para ele e pensou que estava brilhando amarelo. Isso significava que Theo havia ativado sua adaga. Ele franziu o senho, desagradado. Kai colocou a mão no ombro dele. Arthur olhou para o loiro. Quem disse que, sendo este seu território, ele tentaria encontrar o que estava falando?
Ele franziu a testa e disse que deveria voltar para o parceiro. O mais jovem assentiu e fugiu. Ele gritou que usava uma túnica marrom com capuz, calças pretas, botas altas. Kai acenou com a mão e disse que entendeu. Arthur correu pelo corredor. Seus colegas do comitê disciplinar, o herói chegou correndo e perguntou: o que houve? Se Theo estava bem, Dordre respondeu que alguém o acertou na cabeça. De trás. Theo segurou o pescoço e gritou que não era tudo. Se ele tivesse apenas sido atingido, não teria desmaiado. Tenho certeza que era um amplificador forte. Curtis olhou para o homem e disse que alguém o havia emboscado, enquanto ele levaram os dois estudantes ao escritório administrativo. Ao chegarem, eles já haviam sumido. Mas ele achou que seriam fáceis de encontrar. Afinal, eram estudantes. Arthur tocou o queixo e perguntou se eles achavam que poderia ter sido amigos do agressor. Theo assegurou que não eram. Ele segurou o pescoço e disse que, estudante comum, ninguém poderia tê-lo nocauteado com um golpe. Deve ter sido um dos estudantes de classe alta ou o homem ruivo continuou pensativo, que são semelhantes a Marqual. A morena franziu o senho e disse: Curtis colocou a mão no ombro dele e perguntou se ele poderia de qualquer sinal do atacante. O cara se afastou e disse que não se lembrava de nada. Apesar de ter certeza de que, antes de desmaiar, ele conseguiu tocá-lo levemente. Arthur olhou pensativo para a frente e mentalmente perguntou se Kai tinha uma ferida no braço. Sylvie, virando-se, disse que parecia ser assim. Theo virou-se para ele e disse que, de qualquer forma, Arthur ficou surpreso com a pergunta. Que ele vinha do território de Kai. O homem de cabelo vermelho olhou para frente. O que ele fazia lá? Pensando que, se contasse sobre o cara do boné, agora nada bom viria disso. Especialmente para Theo, ele respondeu que não era nada disso. Os camaradas trocaram olhares suspeitos. Olhando para ele, o moreno disse que entendeu. Parecia que Kai só brincava o tempo todo. Mas deixá-lo assumir a responsabilidade. Ele mesmo, Dordre, confirmou. Pode parecer que Kai estava tramando algo. Mas ele era um cara confiável para um humano. Curtis apontou para ela com o dedo indigitante e disse que ela era racista. A menina anã acenou com as mãos e disse. Ela não quis dizer isso. Havia um céu azul sobre o prédio da academia. Arthur sentou ao lado da garota de cabelo verde e pensou que, no fim, não conseguiram alcançar o pé caído. Gideon olhou sobre o ombro do herói. Quem clicava e mexia em algo. Pensando que seria ainda pior. Kai não conseguiu pegar o cara de capuz. Arthur olhou para cima, surpreendendo os espectadores, e pensou que ainda o incomodava. Que ele o chamou tão alto, ele franziu o senho, pensando que estava imaginando coisas. Theo disse que ele devia ser confiável, considerando o momento em que ele apareceu. E a ferida no braço dele, tudo parecia. Gideon assustou Arthur, perguntando o que era. Ele olhou para as partes cinzas e disse que era lixo. O professor se afastou com desagrado.
dizendo que já pensara que era novamente à beira de uma descoberta incrível ou algo assim. Emily tocou o rapaz no ombro e perguntou se algo estava errado. Ele parecia estar caindo um pouco da realidade. Segurando as peças, o cara respondeu que não havia nada errado. Ele estava apenas um pouco cansado de seu trabalho no comitê disciplinar. Arthur sentou-se na aula com ar indiferente. Ele preste Não atenção em pagou. como Farhut correu atrás do aluno, com cabelo em chamas, olhando adiante. Ele pensou que deveria se concentrar. Ele lembrava-se do que aconteceu nas 2 primeiras aulas. De repente, ele foi empurrado no ombro. Emily entregou a ele uma caixa de artefatos que produzem luz e disse que tinha algo para ele. Arthur pegou suas bochechas e admirou que ela era a melhor. Estudantes, eles brigavam na aula, gritando para que os amplificadores não falhem. Clary observou o chão rachado, ouvindo-os manter seus feitiçários à vista. Glória, apoiando a mão, gritou para que eles não seguissem seus oponentes. Arthur sentou-se perto. Achei que não conseguia acreditar. Tudo o que Lucas ganhou por se associar a Marqual foi uma suspensão por alguns dias. Sylvie disse que sua mãe não estava lá. O herói a acariciou, dizendo para ela não reclamar. Encontrariam-se na sala de treinamento, esta noite. O animal disse que não haveria rondas hoje. O cara puxou sua bochecha e perguntou: ela odiava tanto assim? Ele olhou para a Glória descontente. O professor se sentou ao lado dele. Olhando para ela, Arthur perguntou: que aconteceu? A garota suspirou com prazer e disse que, devido à investigação dos cops, o conselho proibiu de levar estudantes a quase todos os porões, onde ela costumava fazer suas excursões. Olhando para ela, o herói perguntou: isso significa que não haverá acampamento? Glory este ano e disse que haveria, infelizmente, em comparação aos lugares onde ela normalmente leva os alunos. A dificuldade será menor. Ela se virou e disse que se foi fácil demais para ele, ele não deveria culpá-la. Pássaros voavam sobre o céu rosa. Arthur ficou ao lado da exausta Tasha e sugeriu que dessem por encerrado o dia. Ele apontou para a piscina. Ela perguntou se ela queria se refrescar um pouco. Eles mergulharam os pés na água. O herói sentou na borda da piscina. O cara se virou e perguntou como ela se sentia nos últimos dias. Alguns sintomas de rejeição da vontade da besta? Sem olhar para ele, Tasha disse que não. Não houve ataques. Desde a aula de mecânica de batalha de equipe, Arthur assentiu e disse que era bom, sendo que o velho estaria em Elanor. Por mais algumas semanas, ele deveria certamente deixá-lo. O diretor saberá se ele sentiu algo? Tasha estecou-se e prometeu que lhe diria. O homem de cabelo vermelho pensativo tocou o queixo, dizendo que, se nada mais acontecesse, então a sua assimilação terminaria em poucas semanas. Se tivesse sorte, o nível de núcleo poderia crescer mais. Água espirrou no rosto dele. Ele perguntou à garota sorridente com desagrado: por que ela estava agindo assim? Ela respondeu que só estava ajudando a acalmá-lo.
Água também voou no rosto dela, quando ela disse isso. Depois de terminarem o treinamento dela, podiam tomar um lanche. Ele deveria relaxar. Ela olhou para o rapaz com desagrado. Arthur sorriu e pediu desculpas, dizendo que ainda estava suada. Então, ele também queria ajudá-la a se refrescar. Rindo, os heróis se jogaram água um no outro. A garota tirou a perna da piscina. Sentada na borda, ela disse que achava que já havia esfriado. Basta, Arthur concordou. Ao fechar os olhos, o elfo enrubesceu. Ao olhar para ele, cobriu seus dedos com os dele. A garota sorriu envergonhada. Os heróis ouviram. Eles pareciam estar se divertindo. Tasha ficou envergonhada e Arthur gritou. Ao reconhecer Cynthia, seus olhos se alargaram em choque. A mulher estava coberta de hematomas. Tasha se voltou para o diretor, com expressão assustada no rosto. A garota correu até o professor e perguntou: que aconteceu? O professor respondeu que não era nada grave. E ela não precisa se preocupar. Tasha pressionou a mão ao peito. O diretor sorriu. Ela acrescentou que apenas passara pela principal guilda para alongar um pouco os ossos da velha. O cara olhou nos seus olhos e disse. Ele achou que ela iria a uma reunião com o conselho. A mulher ergueu as sobrancelhas e disse que decidiu mudar seu trajeto. Um pouco para aliviar o estresse. A garota a olhou estranhamente e disse que ela não deveria se sobrecarregar tanto. De qualquer forma, a diretora colocou a mão no ombro dela. A garota encheu os lábios. A mulher disse que na próxima vez, ela manteria isso em mente. A professora olhou para o rapaz e, se ele tinha certeza de chegar à próxima aula, depois disso, ele disse. Ela esperava que ele não se importasse se realizassem as aulas de hoje. Aulas na sala de treinamento dele. Sylvie pulou no ombro de Arthur. O rapaz sorriu e disse que não se importava. Porque ele e a garota já haviam terminado a simulação de hoje. Ao se afastar, ele saudou-os com a mão. A garota despediu-se e agradeceu-lhe. O cara desejou que ela não exagerasse, colocando a mão na porta. O homem olhou de volta para as mulheres e pensou que o diretor estava certamente. Ele fechou a porta, escondendo algo. Decidiu que não era da sua conta. O sol brilhante nasceu sobre a academia. O rapaz estalou os lábios, sentou-se na mesa. Elijah o olhou e perguntou: quanto tempo demorou a voltar ontem? Desde que ele tossia constantemente. Desde que saíram do dormitório. O garoto respondeu que não sabia. Mas naquele instante, o moreno já dormia. O cara de ele o olhou óculos e disse que já havia notado. Apesar de ter ficado até tarde ontem também, na reunião do clube, o herói perguntou qual clube ele tentaria entrar. Dessa vez, Elijah franziu o senho com um sorriso e disse que almejava o feitiço consecutivo. Clube de pesquisa. Havendo inesperadamente muitas garotas, Arthur ficou pálido e perguntou se ele havia sido separado do amor em sua vida passada. E por que ele estava tão obcecado com isso? O moreno calou e disse que a coisa mais estranha aqui é ele. Ele tocou o peito, fechou os olhos e disse que estão na idade em que devem se encontrar e estudar relacionamentos em condições favoráveis.
criado dentro das paredes desta academia. O professor tossiu e disse que ele não se importaria de ouvir mais sobre como eles perseguem o amor no auge da juventude. O homem ergueu a mão e perguntou se poderia continuar a palestra. A morena enrubesceu e sentou-se depressa. Os outros alunos riram dele. O homem de repente se tornou sério e disse que sabia que muitos deles já haviam ouvido sobre o que aconteceu com o colega de turma. Há alguns dias, os alunos o olharam. O professor, calmo, na face, adicionou que diante desse evento trágico, ele acreditava que era muito importante falar sobre o outro lado do poder que muitos presentes consideravam como garantido. O homem colocou as mãos atrás das costas. Ira disse que, embora os melhores magos e médicos estão trabalhando juntos para descobrir a causa da morte de Marco, só você pode afirmar, com certeza, que simplesmente o corpo dele não suportou o poder da magia. O professor apresentou o homem quem criou o pássaro de chamas e disse que provavelmente tinham todos ouviram sobre sobrecarregar o monocoro. Porque, como qualquer músculo do corpo, excesso de esforço pode causar lesão. Às vezes, irreversível. A silhueta do homem inclinou-se para o chão, agarrando o peito. O homem acrescentou que às vezes o resultado pode ser fatal. O homem apresentado morreu no local. Uma aluna disse ter ouvido em algum lugar que Marqual ainda estava vivo, mesmo após os efeitos se manifestarem. Ela perguntou se ele poderia ter sido salvo com remédios. Elixires de homem. O homem assentiu, estendeu o dedo indicador e disse que, embora apoiasse sua afirmação, havia sempre exceções. Ele tocou o queixo e acrescentou que só lhes contou isso para abranger todas as possibilidades e alertá-los sobre possíveis ameaças, e não porque fosse específico, aplicável ao caso de Mark. O homem desviou o olhar e explicou que, usando meios extras para aumentar reservas de monitores. Normalmente, isso não ocorre sem muitas consequências. Uma delas é a severa perda de mana. O herói franziu levemente e pensou que isso não explicava. Nem é comportamento louco. E as estranhas marcas em sua espinha, pelo qual a mana estava escapando. Arthur, como professor, o professor saudou a turma, nenhum deles conseguiu concluir o exercício. Ele lhes mostrou alguns dias antes. Ele começaria a aula de hoje dando uma dica. Ele enrolou um pedaço de papel na mão e pediu para Lester descer. Os alunos se levantaram e perguntou se ele estava falando dele. O professor confirmou. O cara desceu, agarrou a cabeça e perguntou por que tinha que ser ele. O herói disse que agora eles devem imaginar que o poderoso Lester era seu oponente. O garoto rasgou o pedaço de papel e disse que, apesar de ser um amplificador, ele tinha medo de se aproximar de uma figura tão assustadora. Lester desviou o olhar, envergonhado. O professor tirou o papel e disse que foi por isso que decidiu atacar. Com um feitiço de longa distância. Arthur estendeu o papel à frente e disse que já haviam visto o feitiço. Ele preparou, o garoto soprou o papel de sua mão. Ele enrolou
outro pacote e disse que ele faria Agora- o feitiço mostrado na última vez. Ele colocou o tubo na boca e disparou um pequeno pedaço. O papel atingiu a testa do aluno. O professor apontou para o confuso.